Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para realizar um pequeno estudo sobre os acontecimentos finais. Amém, irmão? Neste vídeo, meus irmãos, vídeo de número 72, porque todos os meus vídeos são enumerados, quero ver a passagem de Isaías 2:4. Vamos fazer um pequeno estudo nessa passagem, né? Isaías 2:4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâmina de arados e as suas lanças em foice. Nação não levantará mais a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Entendeu, meus irmãos? O que é isso? Quando isso vai acontecer, meus irmãos? Aqui diz, ele julgará entre as nações. Quem é ele? O Senhor Jesus, quando ele vier reinar 1000 anos em cima dessa terra, ou 1000 anos falado em Apocalipse 20, versos 4. E reinaram com Cristo 1000 anos, que se chamará novo céu e nova terra. Entendeu? Então ele, o Senhor Jesus, julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâmina de arados e as suas lanças em foice. Quer dizer, as armas de guerra serão transformadas em ferramentas de trabalho para a produção de alimento, tá? Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Entendeu, meus irmãos? Quando é que isso vai acontecer? Isso é uma profecia. Durante os 1000 anos que o Senhor Jesus estiver reinando aqui na terra, o 1000 anos falado em Apocalipse 20, versos 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. O que quer dizer essa passagem aqui, meus irmãos? Quer dizer essa passagem que não haverá mais guerra no mundo. Está entendendo? Não haverá mais guerra no mundo. Para isso, né, os pecadores serão destruídos da face da terra. Entendeu? Assim como aconteceu no tempo de Noé. Noé e seus familiares, que eram justos, herdaram a terra, e os pecadores foram destruídos, mortos pelas águas do dilúvio. Entendeu, irmão? Que lá foi um sinal que foi dado para o futuro. Então, no futuro, os pecadores serão destruídos durante as tribulações do Apocalipse, e os justos de todas as épocas vão reviver, vão ressuscitar, que será a primeira ressurreição do justo, a primeira ressurreição falada em Apocalipse 20, verso 5, em que diz, esta é a primeira ressurreição. Para quê? Volta um verso. No Apocalipse 24, onde diz que os mortos vão reviver, vão ressuscitar, principalmente os que não aceitaram o sinal da besta. A grande provação que vem sobre todo mundo. A provação de Apocalipse 20, versos 4. Entre aceitar o sinal da besta, sim ou não. Os tementes a Deus, por amor ao Senhor Jesus, não aceitarão o sinal da besta, mas serão mortos e degolados. Mas logo em seguida, no final das tribulações, vão reviver, vão herdar a nova terra e reinar com Cristo 1000 anos, conforme fala em Apocalipse 20, verso 4, onde diz que os que não aceitaram o sinal da besta vão reviver, que é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 5, que diz essa primeira ressurreição, para reinar 1000 anos com o Senhor Jesus aqui na terra. 1000 anos de paz, onde não haverá mais guerra no mundo. Está entendendo? Conforme vimos aqui em Isaías 2, versos 4. Então, se nós formos em Isaías 16, 4, também diz, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra. Tá vendo isso? Entendeu? Ó. Isaías 16, 4. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra. O homem violento. Entendendo? Deixar a terra. Os justos herdarão a terra durante 1000 anos. No Isaías 16, 5, no verso seguinte, diz, então um trono será estabelecido em bondade.
e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi. Alguém que julgue, busque o juízo e não tarda em fazer justiça. O Senhor Jesus que estará reinando 1000 anos em cima dessa terra, que chamará novo céu e nova terra. Entendeu? 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4. E no final dos 1000 anos, virá o julgamento final e a vida eterna espiritual no céu. Conforme o Senhor Jesus falou em Mateus. No céu não se casa e não se dá em casamento, seremos como os anjos. E João 14:2, o Senhor Jesus disse também: vou preparar lugar na casa do meu Pai, no céu, há muitas moradas. Entendeu? Mas antes, essa terra será toda restaurada, o povo de Israel será restaurado como antigamente. Né? Todas as nações do mundo serão santas e justas. E o Senhor Jesus estará reinando. Haverá paz entre os homens e paz entre os animais. O leão comerá capim como um boi. Não haverá mais guerra no mundo. Vimos aqui, em Isaías 2:4, vimos que as armas de guerra serão transformadas em ferramenta de trabalho para a produção de alimento. E aqui em Isaías 16:4 fala que quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, não haverá mais guerra no mundo. Entendeu? Então um trono será estabelecido em bondade. O trono que foi de Davi lá na terra de Israel, que reinava sobre o povo de Israel, será dado ao Senhor Jesus, que se assentará no trono que foi de Davi e reinará sobre o povo de Israel. O mundo inteiro, cada nação terá um rei, mas rei santo e bendito de Deus. Lá em Apocalipse não fala que os reis de todo o mundo levaram a honra e a glória para Nova Jerusalém? Porque o Senhor Jesus será o rei soberano, o rei dos reis, que nem fala em Apocalipse 1, verso 5. O rei soberano dos reis da terra. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu peguei aqui todas as passagens da Bíblia onde que fala que não haverá mais guerra no mundo e coloquei no meu livro. Acontecimentos finais no céu e nova terra, pela editora Viseu, Amazon, Magalu, livro físico, livro digital. Eu falo desse livro porque é no capítulo 140 que estão as passagens onde fala não haverá mais guerra no mundo. Amém, irmão? Então vamos ver aqui algumas passagens onde fala que não haverá mais guerra no mundo. Gostaria que os irmãos pegassem uma canetinha, um papel e anotassem essas passagens aí, depois conferissem na sua Bíblia. Não são palavras minhas. Onde é que estão as guerras hoje? As guerras estão lá no céu? Não. As guerras estão em cima dessa terra. E no momento que a palavra do Senhor fala que não haverá mais guerra, está entendendo? As armas de guerra serão transformadas em ferramentas de trabalho. O homem violento tiver fim, deixará a terra, para que o justo possa herdar a terra 1000 anos em paz. Amém, irmão? Então, em Salmo 10, verso 18 diz: o homem que é da terra não prossiga mais com a violência. Isso é uma profecia, uma coisa que ainda vai acontecer durante os 1000 anos em que o Senhor Jesus vem reinar aqui na terra. Conforme vemos esse reinado de 1000 anos em Apocalipse 20, verso 4. Amém? Então, Salmo 10, 18. Salmo 68, verso 30. Dissipam os povos que desejam a guerra. Os homens que desejam a guerra serão destruídos da face da terra. Entendeu, irmão? É uma profecia de Davi que vai acontecer ainda, tá? Isaías 2:4, a passagem que nós já vimos, né? As nações transformarão suas espadas de guerra em arado, transformarão as suas lanças em foice, em ferramenta de trabalho para produzir alimento. Né? O Isaías 2:4. Entendeu? O Isaías 14:7 diz: agora toda a terra descansa e está sossegada. É uma profecia, fala como se já tivesse acontecido, mas ainda não aconteceu.
para a terra ficar sossegada, não haverá mais guerra no mundo. E hoje o mundo está cheio de guerra, né, irmão? Então, a profecia que diz, né? O Isaías 16:4 é a passagem que nós já vimos, né? Quando o homem violento tiver fim, né? Veja aqui que o homem violento, o homem que gosta de brigas e guerra, serão destruídos da face da terra. Entendeu, meus irmãos? Isaías 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra. Isaías 60, 18. O profeta Isaías, o profeta que foi enviado para Jerusalém. Veja lá no início, Isaías 1:1. Isaías falando para Judá e Jerusalém. Então, quando fala nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, se refere à terra de Israel. Então, se não haverá violência na terra de Israel, no mundo inteiro também não haverá violência. Porque não haverá mais guerra no mundo. Amém, irmão? Ezequiel 39:9. As armas de guerra serão queimadas pelo povo de Israel durante 7 anos. Entendeu? O povo de Israel vai fazer, né, fogueira com as armas de guerra. Por quê? Porque os exércitos das nações vão se juntar lá na terra de Israel, que é o Magedão sobre o povo de Israel. Está entendendo? No vídeo número 43, vemos que as nações se ajuntam para cercar a cidade de Israel, toda a terra de Israel, toda a cidade, incluindo Jerusalém, o cerco de Jerusalém que Jesus falou em Lucas 21:20. Quando vir Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua devastação, sua destruição. Lucas 19:53, Jesus chora sobre Jerusalém e fala: dias virão que os seus inimigos cercarão de todos os lados. Entendeu? Zacarias 14:2, Deus falando: porque eu juntarei todas as nações contra Jerusalém. A cidade será atacada e destruída. Entendeu? Então esses exércitos vão se juntar, do mundo inteiro, vão se juntar lá na terra de Israel. São espíritos de demônio que vão juntar esses exércitos. Conforme fala em Apocalipse 16:14, porque são espíritos de demônio que ajuntarão os reis, né, de todo mundo para a batalha. Né? Os reis não vão sozinhos, levam seus exércitos. Fala reis porque antigamente as nações eram governadas por reis. Entendeu? E essas nações se ajuntarão num lugar que chama Armagedão. Apocalipse 16:16. Né? Esse lugar que chama Armagedão está lá na terra de Israel. Entendeu, irmão? E após esses exércitos atacar o povo de Israel, Deus vai permitir, porque o povo de Israel está como povo pecador. Esse ataque é uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel. Está entendendo? Mas no final, com esses exércitos atacaram o povo de Israel, onde haverá a morte das grávidas das crianças, que o Senhor Jesus falou. Ai das grávidas das crianças que amamentam naquele dia. A grande fuga, que o Senhor Jesus também falou, que o ataque acontecerá à noite, eis que vem como ladrão. O ataque final acontecerá à noite, né? E muitos fugirão pelos campos, pelos montes. Está entendendo? Mas no final, que esses exércitos das nações atacarem o povo de Israel, que é o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel, esses exércitos serão destruídos por Deus. Deus se levantará contra esses exércitos, porque foi atacar o seu povo lá. Agora Deus vai permitir o ataque para purificar o povo de Israel. Amém? E com as armas desses exércitos das nações, o povo de Israel vai fazer fogueira durante 7 anos. Entendeu, irmão? Então, continuando. Miqueias 4:3. Miqueias 4, verso 3. As armas de guerra se transformarão em ferramenta de trabalho. É a mesma passagem que nós vimos lá em Isaías 2:4. Entendeu? Oséias 2:18. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra. Farei que o meu povo repouse em segurança. Tirarei da terra o arco e a espada. Por que arco e espada? Porque antigamente, né, no tempo dessas profecias, desses profetas, as guerras eram através de arco, flecha, espada. Né? Então estou falando aquela linguagem daquela época. Está entendendo? Então, Oséias 2:18. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra. Farei que meu povo repouse em segurança, em paz. Meu povo se refere ao povo de Israel, mas se o povo de Israel vai habitar em paz, sem guerra, o mundo inteiro também irá. Não precisamos ter inveja nem ciúme do povo de Israel. Entendeu, irmão?
Zacarias 9:10 diz: destruirei os carros de guerra e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz entre as nações. Entendeu? Quer dizer, Israel e todo o resto do mundo estará em paz. Zacarias 9:10. Destruirei os carros de guerra e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz entre as nações. As nações estão lá no céu ou aqui nessa terra? Em cima dessa terra, né? Então tudo isso se refere aos 1000 anos da restauração do povo de Israel, incluindo a restauração de todo o mundo. Entendeu, irmão? Então você veja, irmão, tudo os vídeos que eu faço, tudo falado e provado. Entendeu, irmão? Que essa terra será restaurada? Com certeza será. Para sempre? Não. Para que toda a lei dada através de Moisés seja cumprida, sem cair um jota, sem cair um tio da lei, conforme o Senhor Jesus falou. Será cumprida durante os 1000 anos que o Senhor Jesus reinará aqui na terra. É necessário que ele reine para que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15:25. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe. Espero que até o próximo.